Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de brincos da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova. E muito importante também acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, ajuda a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, pode colocar na tua orelha esse par de brincos simplesmente maravilhoso, não é fantástico? E a nossa parceira Fonzag tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela nossa loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história e fiquem com Deus. Olha, o impacto foi tão grande que eu quase não tive forças para segurar a minha filha nos braços. Tamanha foi a emoção que eu senti. Sem contar o susto, porque era algo que eu não esperava. Só que tinha um problema. Ele não estava sozinho. Havia uma mulher e um menino com ele. O moleque aparentava uns 5, 6 anos. Ele custou para me ver. Saiu da loja todo sorridente, segurando algumas sacolas e conversando com aquela mulher. E quando chegou diante do carro e deu de cara comigo ali, ele parou de falar. Parou de sorrir e ficou branco feito uma folha de papel. Arregalou os olhos e me olhou de um jeito como se estivesse diante de um fantasma. Com certeza, reagiu daquele modo por estar acompanhado daquela mulher e daquela criança. E na minha cabeça, é claro, aqueles dois só podiam ser... Ou será que não? Ou será que, sei lá, eles fossem apenas... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na época, eu estava com 17 anos. Era a mais velha dos meus irmãos. Aliás, era eu quem cuidava deles, para que a minha mãe, que era diarista, pudesse trabalhar. Meu pai não contava. Meu pai, na verdade, era um coitado, alcoólatra. A gente não podia contar muito com ele, para não dizer nada, já que gastava praticamente todo o que ganhava no boteco da esquina. Ia comprando fiado durante a semana e quando recebia o pagamento, deixava quase tudo lá nas mãos do dono do bar. A verdade é que se não fosse minha mãe, eu e os meus irmãos, sabe, não teríamos sequer o que comer. E o pior é que de vez em quando, isso eu preciso confessar, eu também aprontava das minhas, trazendo ainda mais problemas para dentro de casa. Minha mãe, coitada, vivia falando, não basta teu pai, agora você também vai começar a me dar dor de cabeça, Maria de Lourdes. Quando ela me chamava assim pelo nome completo, podia contar que estava zangada. Se bem que, de vez em quando, isso é bom que se diga, eu também ia ajudá-la a fazer faxina em alguma casa, quando tinha, assim, um serviço mais pesado. Mas quase sempre ela ia sozinha, enquanto eu cuidava da nossa casa. Limpava, passava, fazia almoço e cuidava dos meus irmãos. Quando eu digo que às vezes aprontava, é que eu adorava sair com as minhas amigas para dançar. No sábado, por exemplo, a gente quase sempre estava num clube que ficava ali mesmo no bairro. Eu só tinha 17 anos, mas nunca me proibiram de entrar. Até certo horário, mulheres não pagavam entrada e era só assim que eu conseguia entrar. Já que não trabalhava, não tinha meu próprio dinheiro. E para minha mãe nem adiantava pedir, porque eu sabia que ela não daria. A mãe não gostava nada, né, desse meu hábito, desse nosso hábito, aliás. Porque, normalmente, eu chegava em casa depois da meia-noite. Ela ficava fula da vida comigo. Chegava a fazer ameaças. Dizia que se um dia eu chegasse em casa grávida, ia me botar para fora.
porque não iria conseguir sustentar mais um filho, além daqueles que já tinha. É claro que ela falava assim só para me assustar. Jamais teria coragem de fazer isso, porque apesar de brava, minha mãe sempre teve um excelente coração. Esse risco eu sei que não corria, porque dificilmente ficava com alguém. Quase sempre ia lá e voltava com as minhas amigas. E mesmo que ficasse com alguém, não passava de beijos. Enfim, foi ali, naquele clube, que o destino colocou o Douglas no meu caminho. Repito, e é verdade, eu dificilmente ficava com alguém. Ia para dançar, me divertir com as minhas amigas. Mas, apesar de vários caras se aproximarem de mim, demonstrando interesse, eu dificilmente dava abertura. Até que numa dessas vezes, meu olhar cruzou com o olhar daquele rapaz. Ele era bem mais velho do que eu, dava para perceber. Aparentava, sei lá, uns 30 anos, talvez um pouco menos. Eu não vou negar, senti até o coração bater acelerado quando a gente se olhou. Ele também frequentava aquele clube. Isso ele mesmo falou. Depois, quando a gente começou a conversar. Só que aquela era a primeira vez que eu via. Ele também era ali do bairro, segundo me contou. Mas eu não fazia nem ideia de onde ele morava. Lembro que eu estava ali com as minhas amigas, quando ele se aproximou e puxou o assunto. Antes disso, a gente já estava trocando olhares. Olá, tudo bem? Posso saber seu nome? Estávamos ali em 3 meninas. Eu, mais 2 amigas. Mas ele nem notou a presença delas. Ficou olhando fixamente para mim, sem tirar aquele sorriso lindo dos lábios. Falei que me chamava Maria. E aí apresentei as outras meninas. E ele perguntou se a gente queria beber alguma coisa. A verdade é que ele não saiu mais dali de perto da gente. Ficou jogando charme, né? Me paquerando, mas eu assim, sempre na minha. Porque, como eu já disse, eu não costumava ficar com ninguém. Sabe, às vezes até dava assim umas paqueradas, mas geralmente não passava disso. Ele falou que já tinha me visto ali outras vezes e elogiou a minha forma de dançar. Falou que eu dançava bem e que sempre teve vontade de se aproximar e me conhecer. Para resumir, no fim, quando nós, eu e as minhas amigas, falamos que já estava na hora de ir embora, ele disse que estava de carro e se ofereceu para nos deixar em casa. Minhas amigas ficaram meio ressabiadas, sabe? Mas como já era quase meia-noite, estava fazendo um pouco de frio, acabamos aceitando e embarcamos no carro. Ele deixou a primeira das minhas amigas em casa, depois a segunda, até que restou apenas eu, ali do seu lado. Minha casa não era longe, pelo contrário, era logo ali perto. Tanto que eu podia ter descido ali mesmo e feito o restante do caminho a pé. Só que, sei lá, ele parecia ser um cara tão bacana, confiável, de modo que eu continuei no carro. Ele então parou diante da minha casa, desligou o motor e se voltou assim para mim sorrindo. Tá entregue, mocinha, sã e salva. Agradeci pela carona, só que quando fui abrir a porta do carro, ele segurou o meu braço assim, delicadamente, e falou: Maria, espera, não vou ganhar nenhum beijo de despedida? Era para ter sido apenas um beijo no rosto. Só que aí, como eu já imaginava, aliás, ele veio direto na minha boca. E como eu tinha gostado do jeito dele, acabei correspondendo. Até porque não nego que eu também estava afim. E depois daquele primeiro, trocamos mais outro, um beijo foi engatando no outro. E quando a gente se deu conta, já era quase 1h da manhã. Sempre que eu falava que iria entrar, que já estava tarde, ele me puxava
e me dava outro beijo. A verdade é que adormeci com sua imagem no pensamento aquela noite. E aquela foi apenas a primeira vez que ficamos juntos. Na semana seguinte, por exemplo, nos encontramos de novo e depois disso a gente ficou junto o tempo todo. Na verdade, começamos uma espécie de namoro. E a verdade é que ele nem precisou se esforçar muito para me conquistar. Acabei me apaixonando perdidamente como nunca havia gostado de ninguém. Não houve, assim, um pedido formal de namoro. Até porque a gente sabe que hoje em dia isso é uma coisa meio fora de moda, né? De qualquer modo, ficávamos juntos todos os finais de semana. E às vezes ele passava ali em casa à tardinha para a gente se ver. Para se ter uma ideia, eu nem sabia onde ele morava, nem tampouco o que fazia. Quer dizer, sabia que ele morava ali mesmo, no sítio cercado. Isso ele mesmo já havia dito, mas não fazia a menor ideia de onde, em que rua, em que número. E a cada dia que passava, eu me encantava mais e mais. O problema foi que quando já fazia 1 mês e meio que estávamos juntos, ele, de repente, sumiu. Simplesmente, a gente não se viu mais. Ele parou de ir ao clube, não foi mais ali em casa me ver, simplesmente evaporou. E como eu não sabia onde ele morava, nem onde trabalhava, não conhecia nenhum amigo dele, fiquei completamente sem saber o que pensar. Aliás, só Deus sabe tudo o que eu pensei, o tipo de pensamento que começou a invadir a minha cabeça. E o pior é que eu ligava para o número que ele tinha me dado, pelo qual já havia conversado com ele tantas vezes e só dava desligado. Sabe quando a pessoa some completamente? Juro, cheguei a pensar até que, sei lá, pudesse ter acontecido alguma coisa com ele. Um acidente, A última vez que a gente tinha conversado tinha sido numa quinta-feira. Depois disso, ele simplesmente evaporou. Telefone desligado, ninguém sabia dele. Eu também não sabia onde ele morava. No clube ele também não aparecia mais. Eu não tinha celular. Usava o da minha amiga de vez em quando para conversar com ele. Só que, repito, desde aquela quinta-feira que o telefone que ele usava só dava desligado. Passou aquela semana, passou outra, mais outra, e nenhum sinal. Nenhuma notícia. Olha só, Deus sabe como eu fiquei. Porque estava gostando dele de verdade, apaixonada, como jamais havia estado em toda a minha vida. Alguma coisa devia ter acontecido. Alguma coisa séria. E mesmo não querendo, cheguei a pensar no pior. A gente andava ficando direto. Só que, repito, não havia tido, assim, um pedido formal de namoro. Eu nem sabia ao certo o que a gente era um do outro. Mas para mim, pelo menos para mim na minha cabeça, era como se fosse um namoro. Até que, depois de tanto tempo sem notícia nenhuma, cheguei à conclusão de que ele tivesse se cansado de mim. Por isso tinha resolvido se afastar. Quem sabe devia ter até trocado de chip, para que não ficasse ligando, incomodando. Só que o meu drama estava só começando. Quando a gente pensa que nada pior pode acontecer, é aí que acontece. E digo isso porque, algumas semanas depois, 2 meses e pouco, para minha surpresa, e juro que foi surpresa mesmo, descobri que estava grávida. Foi um choque para mim. Eu acho que não preciso nem dizer que a minha mãe surtou quando ficou sabendo. Sim, porque eu precisava contar. Fiquei tão desesperada, tão... Cheguei
a pensar que ela fosse mesmo me expulsar dali de casa, como sempre prometia. De tão brava, de tão furiosa que ela ficou. Me falou um monte. Acho que só não me deu uma surra pela minha condição, por estar esperando o filho. Naturalmente, assim como todo mundo, ela só queria saber daquilo. Quem era o pai da criança que eu estava esperando? Por onde andava o responsável por aquela gravidez? Se o cara ia me assumir a criança, meu Deus, o que eu ia dizer? Se nem eu mesma sabia por onde ele andava. Até o pai, que não era de falar nada, me deu a maior dura. Queria saber de todos os modos quem tinha feito aquilo comigo. Fala, Maria. Quem foi o infeliz que te engravidou? Fala. Eu vou ter que ter uma conversa com esse rapaz. Ele vai ter que assumir, pelo menos, o filho. Sem saber o que dizer. Entre soluços, eu disse apenas aquilo. Eu não sei, pai. Como assim não sabe? Você ficou louca, Maria? Pelo menos o nome desse traste você tem que saber. É Douglas, pai. Mas eu não sei onde ele mora. Já faz tempo que ele sumiu. Minha mãe desfiou o rosário para cima de mim. Repito, só faltou me dar uma surra. E ali começou um período muito difícil da minha vida. Até porque eu chorava dia e noite sem parar. As minhas amigas, que continuaram indo ao clube, me falavam que o Douglas nunca mais tinha aparecido lá também. Ou seja, para ele sumir daquele jeito, algo muito grave devia ter acontecido. À medida que a minha barriga ia crescendo, eu até achei melhor deixar aquela história de lado. E tratei de tocar a minha vida. De que adiantava ficar pensando no paradeiro dele, esperando que ele ligasse, que ele aparecesse, que ele desse sinal de vida? Não adiantava. Ele simplesmente sumiu. Até que, depois de algum tempo, minha mãe acabou aceitando melhor a situação, até porque, que remédio, né? E depois que a minha filha nasceu, ela acabou se encantando com a menina. Imagine se não, né? Só a primeira netinha. Na verdade, pouca coisa mudou. Eu já cuidava dos meus irmãos caçulas, de modo que foi apenas mais uma criança para eu cuidar. Só que agora era minha filha. A responsabilidade era ainda maior. Lembro da minha mãe falando: não fique pensando que eu vou ficar cuidando da tua filha para você começar a sair à noite de novo, viu, Maria? A filha é tua. Responsabilidade é tua também. Só que não faltava é você começar a sair de novo, né? E voltar barrigudo outra vez. O fato é que desde que descobri que estava grávida, eu parei de sair. De que jeito? E depois que a Priscila nasceu, ficou tudo ainda mais difícil. Minhas amigas, por exemplo, para conversar comigo, precisavam vir até a minha casa. De modo que fui tocando, do jeito que dava, cuidando da minha bebê, dos meus irmãos, até que, assim que a Priscila completou 3 meses, eu a levei ao postinho para fazer uma consulta. Ela também precisava tomar a vacina. Lembro que era um sábado de manhã. Eu, sinceramente, não fazia nem ideia do que o destino estava reservando para mim naquele dia. Saí com a minha filha nos braços, já que eu não tinha carrinho, até que no meio do caminho, ao passar diante de um pet shop, me deparei com aquele carro estacionado assim, na frente. Ora, eu não sei como não desabei ali mesmo, no meio da rua, de tão trêmulas que as minhas pernas ficaram,
porque eu conhecia aquele carro. A não ser que eu estivesse muito enganada, era o carro do Douglas. Era um carro vermelho, o mesmo modelo. Se não estivesse me falhando a memória, era também a mesma chapa. Eu não tinha certeza absoluta de todos os números e letras, mas... olha, meu coração disparou dentro do peito. Lembro que parei ali do lado daquele carro e fiquei olhando para todas as direções para ver se conseguia achar o Douglas. Até que dali a pouco, eis que o vi saindo justamente de dentro daquele pet shop. Quase não tive forças para segurar minha filha nos braços. De tão perturbada que eu fiquei. Tamanha foi a emoção que senti. Sem contar o susto, porque era algo que eu não estava esperando. Só que tinha também um problema naquela cena. Ele não estava sozinho. Tinha uma mulher e um menino com ele. Os três assim, juntos. Ou seja, devia ser a mulher dele e um filho. Só podia. O moleque aparentava uns 5 ou 6 anos. Eu fiquei olhando para ele assim. Ele custou para me ver. Saiu da loja todo sorridente, segurando uma sacola e conversando com a mulher. E quando chegou diante do carro e deu de cara comigo ali, ficou branco feito uma cera. Olhando para mim, sem falar, como se estivesse diante de um fantasma. Com certeza, reagiu daquele modo porque estava acompanhado daquela mulher e daquela criança. E na minha cabeça, claro, só podia ser a esposa dele, aquela mulher, e o menino, logicamente, que era filho. Na época, quando a gente ficava junto, ele tinha me contado que era solteiro e que morava com os pais. Só que, como já contei aqui nesse meu relato, eu nunca soube ao certo onde ele morava. Sabia apenas que era ali no bairro. Só que convenhamos, né? O sítio cercado é enorme. Ele podia morar num milhão de lugares diferentes. Só sei dizer que ele ficou pálido quando me viu. E o baque que eu senti foi tão grande também, que, acredite quem quiser, não consegui esboçar nenhuma reação. Fiquei ali muda, paralisada, olhando para ele, sem saber o que dizer ou o que fazer. Podia muito bem ter puxado o assunto em relação à criança que eu segurava nos braços, minha filha, e que também era filha dele. Só que não consegui abrir a minha boca. E ele, mais do que depressa, sentindo o perigo no ar, deu apenas uma olhadinha assim pro bebê e entrou no carro sem me dirigir a palavra. A mulher e a criança, naturalmente, também entraram. Ele deu ré, depois arrancou com tudo. E eu perdi a única chance que a vida me deu para lhe contar da nossa filha. Além, é claro, de perguntar o que tinha acontecido para ele sumir daquele jeito, sem sequer me dar uma satisfação. O golpe foi tão grande que mesmo depois que ele saiu com o carro, eu ainda fiquei ali parada, olhando para o nada, sem acreditar que realmente o tinha visto. Ele, aquela mulher e aquele menino. Por que ele não falou comigo? Por que sequer me cumprimentou? Pergunta boba.
Com certeza deve ter sido por causa daquela mulher e daquele menino. Certamente a esposa e o filho dele. Ou seja, mentiu para mim que era solteiro. Me levou na conversa só para se aproveitar da situação. Meu Deus, ele não se dignou sequer a me cumprimentar. Se assustou de tal modo quando me viu ali com a minha filha nos braços, que já tratou de entrar no carro o mais rápido que pôde, me deixando ali completamente sem saber o que pensar. Olha, eu fiquei tão desorientada que nem ao posto eu fui. Dali voltei direto para casa. Minha mãe, que estava de folga naquele dia, percebeu que eu estava abalada, perguntou o que tinha acontecido. E eu falei a verdade. A senhora não vai acreditar, mãe, mas eu acabei de ver o pai da Priscila. Como é que é? Mas você falou com ele? Ele então já sabe da menina? Não, mãe. A gente nem conversou. Ele fugiu de mim. Entrou no carro e se mandou. Minha mãe só balançou a cabeça e não disse mais nada. Só depois é que fez algumas perguntas e novamente fez aquela cara de quem não estava acreditando nas minhas palavras. Tonta, burra, foram os adjetivos mais leves que ela usou para me taxar. Depois, nós ainda fomos até aquele pet shop para ver se conseguimos descobrir alguma coisa, mas das duas uma. Ou o dono conhecia o Douglas, desconfiou de alguma coisa e não quis dar nenhuma informação, ou como ele mesmo disse, realmente não o conhecia. E lá se vão mais de 3 anos. Depois eu ainda tentei montar a placa do carro, porque minha mãe, quando eu mencionei a placa, ela disse que através da placa, mas eu não consegui. Até porque tem um tio meu que tentou achar, mas sei lá o que houve. Desde aquele dia, nunca mais o vi. Eu posso ser uma tonta mesmo. Mas apesar de já terem passado 3 anos, nunca perdi a esperança de vê-lo de novo. Não que eu ainda espere que algo aconteça entre a gente, não. Gostei dele, é verdade. Fui apaixonada por esse homem. Sofri muito quando ele sumiu. Mas se desejo encontrá-lo de novo, juro, é única e exclusivamente por causa da minha filha. Ela tem o direito de conhecer o pai, de ter o nome dele no seu registro de nascimento. Se bem que eu tive a chance, né? E deixei escapar. Como me condeno por ter deixado passar aquela oportunidade? É que eu fui pega tão de surpresa, eu fiquei tão embasbacada, que acabei deixando que ele fosse embora, sem que eu pudesse lhe dizer que a gente havia tido uma filha, aquela que estava ali, nos meus braços. Se bem que, pelo menos, desconfiado, ele deve ter desconfiado. Até porque era um bebezinho recém-nascido, tinha alguns meses de vida, e ele devia, pelo menos, ter conjeturado que aquela menina que eu tinha nos braços podia ser dele, filha dele. Mas parece que mesmo que tenha imaginado isso, não deu importância. Não foi uma coisa que o levasse a procurar a verdade. Ele não se interessou. Claro, né? Mas se for da vontade de Deus, sei que ainda vamos nos reencontrar. Mesmo que demore a vida toda. Um dia eu sei que o destino
ainda vai nos colocar frente a frente de novo. Mesmo que seja a última coisa que vai acontecer na minha vida. E na próxima segunda-feira, 15 horas, não perca. Meu filho estava no quarto, descansando. Eu estava ali na sala, com as crianças, e quando reparei naquele detalhe, estranhei. Ué, Jaqueline, que teu cabelo tá molhado? Eu notei que ela levou um susto. Chegou até a perder a cor quando eu falei aquilo. Arregalou os olhos e ficou assim, me olhando assustada. Molhado? Claro que não, dona Mara. Claro que tá. Eu tô vendo. Chega mais perto aqui para eu ver melhor. Ela não quis se aproximar de mim. Inventou uma desculpa e disse que devia ser suor. Suor? Pois sim. Não era suor coisa nenhuma. As pontas do cabelo dela estavam molhadas, como se ela tivesse acabado de sair do chuveiro. E quando eu quis me aproximar para tocar no cabelo dela, essa mulher se afastou assustada de um jeito que sinceramente me deixou confusa. Será que ela... Olha, eu fiquei no estado de nervos quando minha nora me contou que eles tinham pego a Covid. Os dois. Ela e o meu filho. Tinham feito o teste e tinha dado positivo. Meu Deus, eu tinha pedido tanto que eles se cuidassem, que não se misturassem com o povo, usassem máscara quando saíssem na rua. No ônibus, então, nem se fala. No fim, estava ali o resultado. Os dois estavam com o coronavírus. Todos fizemos o teste também em casa. Afinal de contas, morávamos todos juntos naquela casa. Por sorte, meu teste dos meus netos, tudo deu negativo. Mesmo assim, claro que fiquei preocupada, né? Pois ainda não tinha vacina, muito menos tratamento adequado, e a gente escutava tanta coisa, notícia de gente morrendo o tempo todo, no mundo todo. Temi tanto pela vida do meu filho, dele e da minha nora, que eles precisassem ser internados, quem sabe até acabassem parando numa UTI. Minha nora teve assim um quadro mais leve, só que infelizmente o Márcio não teve a mesma sorte. Ele foi piorando cada dia mais, até que acabou numa UTI. Começou a sentir falta de ar, dor no corpo todo, até que precisou ser internado e foi até para a UTI. Foi necessário entubá-lo, porque, segundo os médicos, ele corria risco de morte. Imagine o nosso desespero. A gente rezava praticamente o dia todo. Até vela eu acendia para Santa não deixar nada de mal acontecer com ele. Olha, foram dias, foram semanas terríveis. Toda vez que o telefone tocava, meu coração vinha na boca. Porque eu ficava esperando por uma notícia ruim. A qualquer momento, sabia que era uma possibilidade. E o rádio, a televisão, os jornais, sabe? Notícia em cima de notícia de gente morrendo no mundo todo. Nem o noticiário eu escutava mais, porque ficava ainda mais nervosa, mas foram semanas nessa agonia. Mas por pior que estivesse a situação dele, a gente nunca perdeu a esperança. Eu, como mãe, sofri tanto. Mas olha, a verdade seja dita. A Jaqueline ficou em frangalhos. Chegou a emagrecer não sei quantos quilos, a coitada. De tanto que sofreu pelo meu filho. Ela chorava dia e noite. Amava de verdade esse menino. E pensar que quando os dois começaram a namorar, eu tinha ido contra, sabe, o namoro dos dois. Não fui com a cara dela. E tudo porque ela já tinha um filho do primeiro casamento. Impliquei com ela só por causa disso, sem mesmo conhecê-la antes. Pelo menos um pouco melhor. Achava que meu filho merecia uma menina, sabe, numa outra situação.
Reconheço que até tentei afastar os dois. Na verdade, a gente acaba cometendo tanto pecado pela vida, fazendo tanta coisa ruim, pensando que está fazendo bem, né? Na verdade, agi feito uma bruxa. Não tenho vergonha de admitir, mas depois me dei conta do tamanho do engano que estava cometendo, porque percebi que ela era uma mulher de valor e que, acima de tudo, para mim era o mais importante, amava meu filho de verdade. Até o filho que ela tinha do primeiro casamento acabou se tornando o meu xodó, meu netinho querido. Fazia 8 anos que eles estavam juntos. E além daquele filho que ela já tinha, ainda me deram mais um casalzinho de netos. Aliás, não sei de qual dos 3 eu gostava mais. Desde que se casaram, a meu pedido, ficaram morando ali comigo, na minha casa. Ainda bem, né? Do contrário, eu seria obrigado a ficar sozinho, já que era viúva, e o Márcio era meu único filho. Olha como me doía vê-lo naquele estado. Na verdade, nem vê-lo a gente podia. Não tinha nem como ir visitá-lo, porque não era permitido. Isso é que era o pior. Saber que ele estava lá sozinho, e nem a sua mão eu podia segurar, para pelo menos lhe transmitir um pouco de força, de esperança. Até que depois de algumas semanas, ele começou a apresentar melhoras, até que, para nossa alegria, foi tirado dos tubos e não demorou muito para deixar a UTI. Não perca, é na próxima segunda-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Jaqueline e Márcio em mais uma edição de A Força do Amor.